E o Presidente da Câmara do Porto junta-se precisamente agora em direto dos estúdios da SIC em Matosinhos. Boa tarde, Rui Moreira. Acabámos de ouvir as declarações do autarca do PSD, que foi de certa forma responsável por este acordo com o Governo sobre a descentralização, o que não é mais que uma reação às suas declarações este fim de semana ao Expresso. Enfim, o que lhe pergunto é como é que digeriu estas palavras de Álvaro Amaro. Ouça, eu não vou comentar as palavras do Sr. Dr. Álvaro Amaro, Presidente de Câmara, num ambiente político, de uma rentrée política, que afinal não é rentrée. Aquilo que queria dizer nessa matéria é o seguinte. A posição que eu tomo é uma posição que está a ser tomada pelo Dr. Ricardo Rio, que, como sabem, é Presidente da Câmara de Braga e que obteve em Braga para o PSD talvez aquela que foi a sua maior vitória eleitoral nas últimas eleições legislativas, que diz o Sr. Presidente da Câmara de Famalicão, que é Presidente da única distrital onde o PSD hoje ganha eleições, do Presidente da Câmara de Vila da Feira, Vice-Presidente da área metropolitana do Porto, e, portanto, esta é a posição que os autarcas de várias tonalidades, mas muitas delas do PSD, têm dito. Naturalmente, se me querem tirar a mim aquilo que é uma sensibilidade que existe por todo o país, que acaba numa situação absolutamente extraordinária de nós termos o Sr. Ministro, com toda a boa vontade, a escrever uma carta aos autarcas, a dizer assim, a lei está mal, mas não se preocupem, não a cumpram, porque nós depois havemos de resolver isto. Tudo isto me parece um pouco estranho. Mas aqui há dois factos concretos, ou seja, todos nós queremos a descentralização, eu sempre a quis e pretendo a descentralização, mas a descentralização deve ser isso mesmo, deve ser descentralização, não deve ser, nas minhas palavras, alijar responsabilidades para os municípios, ou nas palavras de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, de aligeirar as responsabilidades para os municípios, que ao fim e ao cabo estamos a dizer a mesma coisa. Aquilo que parece óbvio hoje a qualquer português é que, por um lado do Partido Socialista, há a sensação ou há o sintoma de que, ganhando as próximas eleições, vão ter de alguma maneira que diminuir as competências do Estado Social e preferem passar esse ónus para as câmaras municipais. E é por isso que o acordo é miserável. É miserável porque será ou miserável para as câmaras municipais ou será miserável para o Estado Social que todos os portugueses querem. No caso do PSD, aquilo que estamos a assistir, claramente, e aqui numa nota política, é uma comissão liquidatária do PSD que, pura e simplesmente, prefere, em vez de fazer o combate político àquilo que são os seus legítimos adversários, inventar inimigos externos e há de lá ter alguns inimigos, como é o meu caso, apenas porque eu disse a mesma coisa que dizem os autarcas do PSD que são eleitos, na sua esmagadora maioria. É isso que vai propor na próxima semana, na reunião do Executivo Camarário? Propor que esta lei não seja aplicada no próximo ano? O que nós vamos propor não é que a lei não seja aplicada. Nós vamos aplicar a lei. Ou seja, a lei o que diz, a lei foi publicada no dia 17 de agosto. E nessa lei tinha lá escrito que os municípios que não quisessem aderir em 2019 teriam que levar a reunião de Câmara e a Assembleia Municipal até o dia 15 de setembro. E eu, como muitos outros autarcas, compreendendo a lei que foi aprovada pelo Parlamento, aliás, a primeira interpretação que o próprio Governo faz é igual à que nós fazemos, o que vamos dizer é assim, enquanto não soubermos qual é o pacote financeiro envolvido e toda a gente reconhece que ninguém sabe, nós para 2019 não queremos. Tanto mais que nós somos obrigados, os municípios são obrigados a fechar os seus orçamentos até o dia 31 de outubro. E como compreenderá, não podemos ficar à espera para saber que receitas vêm e quais são as despesas que nos vão passar. Portanto, para 2019, enquanto nós não soubermos como é que as coisas estão, não queremos. Acredito perfeitamente que o Sr. Ministro, o Dr. Eduardo Cabrita, haverá de vir com propostas. E nessa altura, com certeza que, a seu tempo, nós olharemos para as propostas que nos são feitas. Portanto, para já, a única questão que coloca é a questão financeira, o impacto financeiro desta medida. Ou vê outros problemas nesta lei que considera atabalhoada? Ouça, quando nós comparamos aquilo que foi o acordo encontrado entre as áreas metropolitanas de Porto e Lisboa, 35 municípios, uns do CDS, outros da CDU, outros do PS, outros do PSD, outros independentes, como é o caso de nós. Isto foi feito em abril, tivemos uma reunião, uma cimeira, como se recordarão, em Sintra, onde esteve presente o Sr. Presidente da República, onde esteve presente o Sr. Primeiro-Ministro, onde tudo ficou mais ou menos consensualizado. Aquilo que lá estava nesse acordo, nesse pressuposto,
não está plasmado nesta lei. Nesta lei, há um conjunto de fatores que não estão contemplados. Mas, além de tudo mais, estão a passar responsabilidades para os municípios sem que nós, até hoje, saibamos como é que elas vão ser cobertas. Pior, os primeiros mapas que nos foram enviados pela Associação Nacional de Municípios, como toda a gente sabe, as célebres folhas de Excel, estão mal. Foi dito pelo Sr. Presidente da Área Metropolitana do Porto, que é do Partido Socialista, foi dito pelo Vice-Presidente, que foi eleito pelo PSD, foi dito por mim, naturalmente, e foi dito por todas as pessoas que olharam para aquilo que lá estava e dizer assim, mas atenção que estão a passar responsabilidades para os municípios sem que haja o cheque respectivo. E isto, naturalmente, para os municípios é o pressuposto da miséria. E isso nós, na cidade do Porto, não queremos, e não queremos nós e não querem muita gente. Aliás, houve esta semana que passou uma reunião convocada pela área metropolitana do Porto, que decorreu no dia 29 de manhã, em que estavam presentes os 17 municípios da área metropolitana, e a posição foi absolutamente esmagadora, dizendo que nós, de facto, neste momento, não temos condições para assumir este tipo de responsabilidades sem saber como é que as vamos pagar. Bem, aproveito também a sua presença neste jornal para lhe perguntar, para lhe pedir uma reação a esta proposta que foi conhecida de Fernando Medina sobre os espaços sociais na área metropolitana de Lisboa. Considera, vai seguir este exemplo? Ouça, essa é uma matéria metropolitana e eu, como sou muito respeitador daqueles que são os líderes das áreas metropolitanas, deixarei que seja o Sr. Presidente Eduardo Vítor Rodrigues a falar sobre essa matéria. Queria dizer, ainda assim, 2 ou 3 coisas. Em primeiro lugar, esse assunto foi abordado em várias reuniões existentes entre a área metropolitana do Porto e a área metropolitana de Lisboa. Parece-me que é urgente encontrar no país, nas áreas metropolitanas e não só, a forma de nós voltarmos a envolver o Estado nas compensações indemnizatórias que permitem que o transporte público seja comportável pelos cidadãos. Os casos mais recentes da CP demonstram à exaustão que é preciso fazer alguma coisa, mas como compreenderá, eu deixaria que fosse o Sr. Presidente da área metropolitana do Porto a pronunciar sobre essa matéria. Não queria antecipar nada, seria da minha parte uma incorreção e eu não gosto de cometer incorreções, principalmente para com pessoas como eu. Mas concorda com esta medida ou não? Repito, parece-me que em Portugal teremos que seguir o mesmo exemplo que outros países, nomeadamente, olha, um bom exemplo é a Áustria, por exemplo, também a Alemanha, em que volta a haver investimento público nas indemnizações compensatórias. É verdade que os municípios da área metropolitana, os 6 onde existem STCP, assumiram a seu cargo uma parte das indemnizações compensatórias na STCP, mas teremos que ir mais longe para que, por exemplo, um cidadão que sai de manhã da Póvoa do Varzim e que vai trabalhar a Vila Nova de Gaia possa fazer esse percurso no transporte público e que esse custo seja competitivo relativamente ao transporte individual. Portanto, parece-me que estas são medidas civilizacionais muito importantes. Mas não seria injusto para o resto do país ser o orçamento do Estado a pagar isto? Não, o que é justo para o resto do país é que também no resto do país, nomeadamente na CP, haja indemnizações compensatórias. Agora não vamos inventar áreas metropolitanas onde elas não existem. Portanto, eu considero que no futuro, se nós queremos um país mais sustentável, se queremos um país com uma mobilidade diferente da que temos hoje, se não queremos ter que continuar a investir eternamente em mais circulares, em mais radiais, em mais autoestradas, nós precisamos de encontrar a forma de que o transporte público seja objetivamente competitivo. E os municípios deverão, naturalmente, como fizeram os municípios da área metropolitana do Porto relativamente à STCP, assumir também aí o seu quinhão de responsabilidade financeira. Moreira, muito obrigada pela sua participação neste jornal. Muito obrigado.